Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dos banquetes, mais uma dos maravilhosos trabalhos que a casa nos oferece, não é? Porque na verdade todos nós aqui estamos como trabalhadores, como servidores de Jesus, estamos para somar, estamos para nos ajudar, estamos para nos esclarecer. E qualquer fato que esteja não direcionado ao bem, não faz parte da grande maravilha que esta casa nos oferece, né? Então, o nosso pensamento de luz, de amor, a nossa intenção para com os bons espíritos, para que os nossos pensamentos não estejam atrapalhando, né, o nosso trabalho, envolvendo-nos cada vez mais nessa luz maravilhosa que a espiritualidade maior nos designa, nos passa, nos deixa, nos faz nos elevar, né? Porque o que seríamos de nós sem essa casa de Zé de Mococa, essa casa maravilhosa e divina, né? Ela nos abençoa bastante, né, gente? Nos dá muita, mas muita atenção. Às vezes eu falo isso por mim, sei que muita gente vai concordar, porque sei que somos amigos não dessa reencarnação, mas de múltiplas outras, né, passadas. Na verdade a gente recebe mais até mesmo do que a gente merece, né? Então, vamos iniciando esse trabalho. E quem vai fazer a palestra hoje, eu vou me apresentar. Oi, tudo bem? Agora aproveitar que ninguém está se abraçando e se beijando, né? Então eu vou me abraçar e eu vou me beijar. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Vamos começando com a nossa palestra. Gente, eu vou falar sobre o livro Ação e Reação, né? Seguindo a ordem dos livros de André Luiz, né, que a Sandra colocou para que a gente começasse a fazer, né, colocando livro por livro direitinho para que a gente tivesse uma ótima, excelente ideia. Por quê? Porque nós precisamos estudar muito. Nós estudamos, claro, em sala de aula, né, igual a Dona Graça faz, a coordenadora do curso, tudo. É importante ter esses cursos, né, agora esses cursos estão sendo online, mas é importante também nós entendermos que quando estudamos, nós buscamos nas palestras o entendimento melhor, né? A gente vai, estuda na sala de aula, vem e continua o estudo, né? Como se fosse, né, um braço ali, um desenvolvimento de estudo, porque a gente vai entender melhor, a gente vai se aprimorar melhor, isso em qualquer situação das nossas vidas. Nós não estudamos, como dizia meu velho amado pai, nós não estudamos somente dentro da casa espírita, não estudamos somente nas aulas e nos cursos, não estudamos somente nas palestras, nós estudamos em nossos pensamentos, buscando livros, né? Sendo também autodidatas, buscando entendimento, né? Buscando a peculiaridade que a doutrina nos passa. E cada um de nós temos a nossa maturidade, temos o nosso desenvolvimento, e a gente vai, né, devagarinho alcançando. E uma coisa muito bacana que a gente tem que ponderar em toda essa situação é que sempre a gente vai depender um do outro, sempre. Se a gente depende dos ensinamentos de um, ensinamentos de outro, um sabe mais do que um, outro sabe mais do que o outro em determinados assuntos, mesmo porque a gente trabalha nas nossas vidas em determinadas situações em que às vezes o conhecimento, por mais simplório que seja, às vezes é importantíssimo para que a gente alcance o desenvolvimento também da humildade, né? Então é isso que eu venho trazer para todos nós, né, filho? Vamos trazer esse grande livro, Ação e Reação, né? Essa ação e reação que a gente vai falar aqui não é aquela ação e reação dali de Newton, né, que é diferente, né, mas tem lógica também, né? Toda ação tem uma reação. Eu sempre lembro da Silvia quando ela falava, se você pegar uma bolinha de tênis, olhar para essa parede, ela está com toda a força, é Silvia do que? É o nome dela? Tadaiose. Você pegar uma bolinha de tênis, se você atacar ela fraquinha, ela vai voltar para a sua mão, né, de uma forma tranquila. Se você pegar essa bolinha de tênis, se você com uma raiva danada pegar, atacar ela com tudo, provavelmente ela vai voltar direto na sua cara, né? Então, o que acontece? Toda ação que você mandar, conforme as energias que você emitir, ela vai voltar de novo para você. Isso é a lei do universo. Isso, na verdade, é o que acontece com todos nós. Nos desequilibramos no universo, somos parte do universo, somos parte da natureza, temos que volver a este equilíbrio, quer queiramos ou não, pelo amor ou pela dor, né? E é isso que eu vou vir passar aqui através das palavras de André Luiz, né?
dos espíritos que estiveram acompanhando ele. Ele escreve, né, através das mãos maravilhosas divinas de Francisco Cândido Xavier, mas existem outros espíritos também que estão aqui. Claro, não vou conseguir falar o nome de todos os espíritos, são muitos espíritos, existem enormes equipes de socorro no plano espiritual, de auxílio, né? E o que é bonito desses livros é que a gente não fica, a gente percebe que esses espíritos não trabalham num céu, como a gente muitas vezes pensa, né? Fica lá sentado, tranquilo, de boa, não faz nada, não. Os espíritos trabalham mesmo, eles vão ao socorro das pessoas carentes, das pessoas aflitas. Tanto é fato isso, que um dos maiores espíritos que já pisou na terra veio em socorro a nós, né? Que foi Jesus. Então, da mesma forma, esses espíritos trabalham dessa forma, trabalham com afinco, com vontade. E aí, quem somos nós, né, para não estarmos também dando um quinhão do nosso auxílio àqueles irmãos que precisam, aqueles irmãos que estão em situações desfavoráveis, né? E às vezes, meus irmãos, as nossas condições, na maior parte das vezes, né, são desfavoráveis também, porque se estamos aqui na Terra, estamos para nos harmonizar, estamos para somar, estamos para crescer, estamos não para invadir o espaço do outro, mas para somar com o espaço do outro. Adquirir, né? Não vamos olhar a grama do outro e falar que é mais verde, que a gente não sabe, né? A quantidade de sofrimento que a pessoa teve para plantar aquela grama bonita, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai lá no vizinho, fala, como é que você plantou essa grama bonita? Gostei muito, meus parabéns, eu quero fazer da mesma forma, como é que faz para o meu quintal ficar tão bonito quanto o seu? Será que você pode me ajudar? E aí a gente busca o conhecimento, faz e transforma também o nosso quintal, a nossa vida, uma forma mais bonita, uma forma mais serena, e é assim que a gente evolui, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Gente, a edição do livro foi em 1957, estava até brincando com a Karen, né? Tá falando com a Karen, né, cara? Mas assim, em 1857 foi o Livro dos Espíritos, 100 anos depois, né, foi a edição do 1957. Até falei para ela, não tem nada a ver isso aí, são 100 anos, já foi muito tempo, né? Falei, é verdade, mas me trouxe o 57 e veio na minha cabeça, né? A palavra número 57 veio na minha mente. E realmente, é muito, a gente tem que até intensificar bastante isso, porque, gente, 1957 faz tempo com a Chuchu, né? Eu sei que tem pessoas que já nasceram nessa época aqui, mas, né, não criticando, mas faz tempo, brincadeira. Mas foi um momento maravilhoso, né, que Chico começou a passar pela psicografia, e essa psicografia trouxe esses ensinamentos para nós. E como o Carlos sempre fala, e a gente nessas conversas da gente, Chico foi, na verdade, Xavier foi um espírito que abriu o horizonte, né? Ele rompeu o céu para nós, né? Ele trouxe as verdades para nós, né? E é onde os médicos começaram a ter mais conhecimento. Não que Allan Kardec não seja importante, importantíssimo, é necessário ler Allan Kardec, estudar Allan Kardec. E não somente Allan Kardec, como todos os espíritos, Denis, Delane, Camille Flammarion, outros espíritos gigantescos. É interessante a gente estude, sim. Mas a gente vê que André Luiz veio nos trazer esses espíritos e mostrar todos eles, né? E uma preocupação que eu percebo bastante no Chico, em todos os espíritos, especialmente no Emmanuel, afinal de contas foi Emmanuel que fez esse lindo prefácio, né? Nesse livro Ação e Reação, que ficou maravilhoso. Não vou ficar dando minúcias, mas vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Muito bom, né? É até o método da gente poder ler esse livro, né? E ele fala, esclarece, mostra. E você pode ver que em nenhum momento, Emmanuel, o Chico fica preocupado com esse negócio de quem fui eu? Quem foi eu no passado? Quem, na verdade, né, fui? Não tem essas curiosidades, né? Eles colocam ali, e claro, a gente, olhando ali, lendo com mais entendimento, a gente vai começando a ver e fazendo essas comparações. Mas a verdade, Chico, Emmanuel, por quê? Porque, na verdade, a gente se demora muito tempo preocupado com curiosidades. As curiosidades atrapalham o nosso espírito, não é verdade? Porque, como dizia meu velho amado pai, a gente se preocupa muito em querer ver o que a gente não passado. E nunca a gente quer ser plebeu, sempre quer ser rainha e rei, né? Então, na verdade, se a gente souber que foi plebeu, a gente vai ficar revoltado nessa reencarnação. E aí a gente vai ficar até mais bravo e vai evoluir menos, porque a gente vai ficar nervoso, né? Então, a gente vai acabar perdendo a oportunidade de se envolver mais com as graças que a espiritualidade maior nos passa. E a gente sabe que
o verdadeiro espelho de nós, da nossa vida, o que fizemos no passado, são, na verdade, as nossas ações, né? É por isso que ligação e reação. As nossas ações de hoje são as reações de hoje são as ações que fizemos no passado. Naquele momento, no passado foi uma ação, agora está sendo uma reação dos nossos atos, né? Essa reação que devemos viver. E eu vou falar para vocês, apresentar primeiro os espíritos, né, que fizeram esse lindo trabalho. O André Luiz, como sempre, está em todas, né? Um espírito que pergunta bastante, é bem inquiridor, né? Faz muitas perguntas, fala, né? Quer esclarecimento, tem sede de aprendizagem, né? Foi médico na Terra, para quem não conhece, né? Tem vários livros dele, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários. Ele, na verdade, na Terra não foi um espírito maldoso, mas foi um espírito, na verdade, ainda ocioso, né? Viveu umas vicissitudes, deixou-se levar pelas bagatelas, e aí ele sofreu. Quem quiser, não tiver assim muito afim de ler o livro Nosso Lar, eu acho importante ler, mas quem não leu, vai, pega o livro, que vocês vão o filme, que vocês vão até se empolgar mais para ler o livro. Tem coisas extremamente a mais no livro, mas vão aprender bastante, porque tem bastante conhecimento. Não tem como falar do André Luiz na continuidade dele, sem falar do início da carreira dele, espiritual, de tudo que ele passou, na humildade que ele foi, né? Dos momentos que ele chegou lá no plano espiritual, lá no Nosso Lar, falando que queria, né? Trabalhar como médico, e aí esqueci o nome dela, a Narcisa chega para ele e fala, não, primeiro você começa limpando, né, os vômitos, o chão, né, auxiliando os espíritos na enfermagem mais singular que seja, para que você possa alcançar o aprendizado que precisa. E é fato, não vamos evoluir sem humildade. Por isso que a gente fala muito sobre isso. Aquele irmão que quer trabalhar numa casa espírita, aqui na Terra, gente, não se preocupa em pegar uma vassoura, passar a mão, a vassoura varrer, em fazer um outro trabalho mais humilde, não importa o trabalho que você esteja fazendo, o seu trabalho vai estar de acordo com o que você faz. Não adianta você ser, na verdade, um doutor, um doutorado, mas na verdade fazer isso que você está fazendo sem amor. Às vezes você está fazendo um trabalho teoricamente mais simples, porque eu não vejo trabalho nenhum como simples, todo trabalho é complexo porque exige da pessoa uma compenetração para exercer da melhor forma possível aquilo que ele faz. Então, se você for buscar realmente na essência, todo trabalho é importante, todo trabalho é benéfico. E aí a gente aprende isso com todas as obras de André Luiz, né? Todos os livros que vocês já tiveram aí, quem teve oportunidade, busca lá no YouTube, tem lá os livros, né? Tá lá a Instituição Beneficente José de Mococa, pega lá com o Robson, pega com a Sandra, quem não conhece, tem lá todas as palestras anteriores dos livros, né? Gente, não vou falar sobre todo o livro, é impossível. Se eu chegar aqui e falar para você, eu vou falar todo o livro, é impossível, mesmo porque não tenho capacidade para me compenetrar em tal assunto de uma forma tão minuciosa em que eu mesmo vou acabar me perdendo. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer um resumo da obra nas peculiaridades que eu achei para mim mais importante, né? Que na verdade eu acho que é mais tranquilo, né? Fazer igual o seu Rinaldo, né? Seu Rinaldo, vou buscar para mim aquilo que eu entendi mais e aí vou passar para vocês dentro dessa humildade. Então vamos lá. Gente, para que a gente entenda, o André Luiz está sempre acompanhado, né? Para a gente entender, voltando, onde está a ação e a ação, né? Esse livro onde foi localizado, em que lugar? Mansão da Paz, né? Mansão da Paz. E ela está nas regiões umbralísticas, né? Onde está entre o céu e a terra, nas zonas, né? Como ele mesmo disse, nas zonas na crosta da terra, passando por irmãos necessitados que precisam de auxílio, de amparo e que com certeza têm muitos problemas espirituais. E existe, na verdade, lá uma comparação, né? Eles fazem uma comparação está conversando com o Carlinhos aqui, do Mosteiro de São Bernardo, né? Que é muito parecido, na verdade é tipo um castelo, né? Depois vocês olham na internet, Mosteiro de São Bernardo, né? Aí você vai ver lá que tem um castelo e lá tem vários ambientes, né? Tem salões, tem um pátio, então, só que a diferença é que lá em São Bernardo era maltratado pela neve, né? Pela geleira, né? Pelo frio, e ao contrário do plano espiritual,
ali eles são, na verdade, maltratados pelas trevas, pelas sombras, né? pela negatividade no ambiente. E o interessante de tudo isso, gente, que a gente tem a noção, essa colônia espiritual, a Mansão da Paz, ela é coberta de energias benéficas, energias maravilhosas, divinas, que na verdade são sustentadas por grandes espíritos, né? E um dos grandes espíritos que tem lá é o nosso irmão, é o Sanzio. O Sanzio é um espírito extremamente elevado. Ele não vem e não se dirige a essa colônia senão materializado. Ele tem que se materializar por uma tela para que possa estar ele se apresentando às pessoas que ali estão, né? De tão sublime que é esse espírito, mas é ele que coordena essa colônia espiritual dos planos mais altos. E quem faz o trabalho mais direto é o Druso, né? O Druso é um espírito elevado, de muita luz, trabalhador. Claro, existem equipes, como aqui na casa, né? Tem um líder, né, que toma conta, e a equipe, cada um tem a sua equipe que toma conta. E quando ele se apercebia, os irmãos da equipe já percebia que não conseguia ou tinha algum problema, se dirigia ao Druso, que ele era o dirigente geral daquele local da Mansão da Paz, e lá ele dava atendimento que precisava para os espíritos. Então tinha muitas vezes o nosso irmão André Luiz, né, junto com o Hilário, que Hilário é amigo do André Luiz, também um médico na Terra, e que eram amigos, né, desencarnados, estavam lá, e vira e mexe, eles faziam pergunta para Druso, e Druso pegava e às vezes tinha que parar um pouquinho para que outros irmãos estivessem lá e pudesse, né, dar um auxílio, né, porque às vezes os envolvimentos nas zonas umbralíticas eram envolvimentos graves, né? São irmãos enfermos, são irmãos que na verdade são recolhidos, né? É tão interessante isso que teve um momento ali que esses espíritos eles vão nas trevas e 2 vezes por semana, nos umbrais, e 2 vezes por semana os espíritos socorristas, uma equipe de espírito socorrista, né? Vai, busca ali sempre acho que um número de 19 espíritos desencarnados, a colônia espiritual. E esses espíritos eles vêm em um momento assim letárgico mesmo, eles não têm atitude nenhuma, geralmente confusos. E o mais interessante de tudo é que os espíritos que ficam com um grande pátio, né, naquele mosteiro, né, na Mansão da Paz, do lado de fora, esperando a chegada. E muitas das vezes, o André Luiz falava que muitos espíritos ficavam ali, preocupados, falando, né, agitados, vamos esperar, vamos ter fé, que os irmãos vão estar chegando. E chegavam sempre familiares, espíritos que em preces socorria. Teve vários espíritos, né? E um dos espíritos evoluídos, assistentes, porque tem um assistente que fica mais diretamente ligado ao André Luiz e Hilário, é o Silas. Então o Silas é esse assistente, o Druso é o governador, né? É o governador. E o Sanzio é o ministro, né? Que é o grandão lá, né? O mais evoluído de todos. E a gente sabe que lá não é designado igual numa empresa, assim, que não, você vai ser, você é o dono da empresa e você tem mais... como assim, poder sobre os outros, não vamos dizer poder, né, mas hierarquia sobre os outros, pelo fato de você ter mais estudo. Lá não, lá é diferente, o estudo, o aprendizado, a experiência lá é pelo amor, né? Lá, quanto mais o espírito tiver amor, quanto mais ele tiver luz, mais ele se destaca de forma natural, né? E ninguém precisa ficar, se ele tem mais luz do que eu, não é nada disso, entendeu? Não tem essa questão, não, você tem mais luz, que bom que você tem mais luz, meu irmão, me ajuda, me socorre, a sua luz vai me libertar, né? Então a gente procura assim. E voltando aos espíritos, os espíritos socorristas iam até buscar esses familiares, né, que estavam lá. E é interessante de que você via que o Silas estava ali, o Druso estava ali, e os espíritos sempre chegavam em socorro, falando, minha filha, ela precisa muito de auxílio, ela está em sofrimento nos umbrais, meu marido, ele está precisando muito de amparo, né? E ele sempre acalmando, no momento certo, a gente vai buscar, no momento certo, a equipe socorrista vai trazer. É interessante isso, até tem muita gente que pergunta bastante sobre isso. Eles iam em socorro, e os cães, né, espíritos, né, de cães, né, cães mesmo, né, desencarnados, iam junto e traziam, na verdade, em socorro, né, para que espíritos que estivessem ali, espíritos mais trevosos, não atrapalhassem a caminhada deles
para a volta, né? Para não amedrontar aqueles espíritos que são mais bagunceiros, né? Que gostam de atrapalhar o andamento da própria casa, a evolução da própria casa. E esse socorro era constante. É tão interessante isso, que tem um irmão, que o nome dele é Órzio, e ele foi um dos espíritos socorridos nos umbrais profundos, né? Os umbrais mais pesados, e ele era ele expressa assim mesmo, o André Luiz, parecia um urso de tão grande, de tão forte, né? E ele ficava capacitado do lado de fora da colônia para resgatar os espíritos que estavam, na verdade, já naquele momento de harmonização, querendo melhorar. E aí o que ele fazia? Ele trancava os espíritos, né, para o bem deles, né? Isso é até importante falar, porque tem muito espírita que ainda pensa isso, sabe? Tem aquela coisa, uma dificuldade para entender, mas para o José de Mococa, corrente os espíritos, prende os espíritos, prende. Claro que prende, né? Porque são espíritos baderneiros que, na verdade, querem utilizar, às vezes, da própria maldade para atrapalhar, né, o andamento do serviço. E aí esse Órzio era um espírito mais terra a terra, um espírito mais grotesco, que ele foi resgatado, tinha sido resgatado há pouco tempo. E para se harmonizar, o que ele pediu? Para trabalhar nessas zonas umbralísticas, para prender esses espíritos, para que ele pudesse, né, estar ajudando essas almas que precisavam. Tinha vários tipos de almas. E aí você via, onde eles passavam, algumas estavam de modo fétido ali, né, vivendo momentos difíceis. Tinha um outro rapaz ali que estava preocupado com dinheiro, com avareza, né? O outro preocupado tanto com o corpo de matéria, que o corpo já tinha se deteriorado todo e ele ainda estava sentindo os fluidos, né? E ele sentia aquelas coisas, aquele miasma caindo no chão, né? E aquele cheiro fedido, que o André Luiz até se incomodou, né, com o cheiro. Como o Órzio estava acostumado, como o Silas, o assistente, também estava acostumado, né? Não se importaram tanto, mas o André Luiz e o Hilário se importaram bastante, ficaram bem incomodados com isso, né? Porque para eles era tudo muito novo, né? Era muito recente, né? Ver espíritos assim, dessa pequena magnitude, mas em momentos tão de sofrimento. E o Hilário, ele ficava abismado, mas como podemos trancar espíritos desta forma? Como podemos deixar estas almas, né? Aí ele explica claramente, na verdade estamos ajudando os espíritos a fazer isso. A gente está libertando essas almas, porque se eles estivessem do lado de fora, eles estariam sendo escravizados por espíritos piores. E é tão importante a gente falar isso, até a questão do José de Mococa, né, que é a nossa casa, que a gente sabe que são soldados maravilhosos divinos, que nos protegem, espíritos gigantescos, né? E tem vários tipos, né, de momentos de evolução dos espíritos, dos próprios soldados, para ir nos lugares que precisam. Lá é a mesma coisa. Tinha um momento que o André Luiz e Hilário estavam com o Druso, né, recebendo ensinamentos. Eles estavam conversando, e aí começou, né, barulhos de rugido, né, barulhos de espíritos, né, trevosos, né? Aí o Druso entrou em atenção e falou assim, vou subir, né? Aí ele subiu bem no alto, aí lá de cima eles viram. Ele tinha uma espécie de um telescópio que olhava, né, e limpava, né, as sombras do local e dava para ver o que estava acontecendo. Aí o André Luiz era curioso, dá uma olhadinha lá, aí ele viu lá embaixo que, né, os espíritos negativos, eles estavam com um canhão para jogar munições, né, dardos de energias negativas para dentro da casa. Aí o André Luiz e o Hilário já ficaram, né, meu Deus do céu, né, ficaram com medo, né. Eu falei, e agora? Aí o Druso acalmou, né? Falou, não, calma, que na verdade são espíritos que vão tentar nos prejudicar, mas na verdade a casa, as telas metálicas que estão aqui já estão nos protegendo para isso, para que não esteja sendo essa invasão. E aí Hilário pergunta, né, o colega do André Luiz, mas e se eles conseguirem adentrar aqui, né? O que aconteceria? Ele falou, por isso que nós nos protegemos. Se ele entrasse aqui, não prejudicaria os espíritos já de uma teoria, de uma evolução, iam prejudicar aqueles espíritos que estavam sendo atendidos nas camas, eles queriam fazer, nos leitos, iam fazer eles escravos, tirar eles de lá, fazer maldade com eles, as coisas que nós seres humanos ainda fazemos quando estamos aqui e nos aproveitamos de algumas situações que nos são favoráveis, né, e utilizamos o nosso pensamento para o mal. Eles iam fazer a mesma coisa, né, e até pior, eles escravizam os espíritos, e por isso que a gente não pode deixar. E é interessante porque a gente pode fazer uma comparação com a casa de caridade, a mesma coisa que acontece aqui em José de Mococa, a gente entra, a gente sempre fala, as energias aqui são ionizadas para o bem,
e um espírito que seja para o mal vai entrar dentro da casa, vai prejudicar. Por quê? É um pedacinho de céu na terra, uma colônia espiritual aqui na terra, né? Esse livro ele não fala tanto sobre a parte aqui na terra das colônias, mas existem outros livros de André Luiz que falam muito disso. Os evangelhos no lar, que na verdade fazem a proteção, que fazem amparo, que fazem e ajudam aos espíritos necessitados que estão aqui na terra. No caso desse livro, ele está falando mesmo dos espíritos mais trevosos, né? Espíritos ali que estão realmente naquele momento de bastante dor, de bastante sofrimento. E são espíritos viciosos, espíritos maldosos. Tem todo tipo de espírito ali, né? Tudo espírita também, católico, o que tiver que, né, porque ele fala exatamente isso. Às vezes a gente pensa que por estarmos dentro da religião somos melhores do que os outros. Não somos, na verdade são as nossas ações que refletem para nós aquilo que somos. E aí quando soltamos, né, tiramos a roupinha, a carne, né, desencarnamos, é onde que a gente cai no nosso pensamento, nosso arrependimento, a nossa consciência nos leva para onde temos que estar. Quem que nos leva para as trevas, para o umbral? É Deus? Não. Quem nos leva para lá somos nós mesmos. Quem nos leva para a luz? Somos nós mesmos. Quem que faz o nosso caminho? Nós somos, na verdade, almas invioláveis. Temos o nosso livre-arbítrio para desenvolver da melhor forma possível aquilo que nos é dado. Tanto é isso que Joana de Ângeles fala muito sobre isso. A todo mal praticado existe o bem para amenizar o mal que você fez, né? Então, todo mal que você estiver fazendo, claro, você vai sofrer na terra, vai passar por sofrimentos. Sim, precisamos da dor para melhorar, sim, mas se você fizer o bem, você ameniza, né? Te ameniza. Lá na frente eu vou falar para vocês sobre alguns casos que existem. Eu vou entrar agora para que a gente entenda, para que não fique muito maçante na palestra, sobre os irmãos, né? Falar sobre os irmãos. Vou falar sobre Antônio Olímpio, Clarinho e o Lionel, né? São 3 irmãos que na terra estavam e eram apegados demais à riqueza, apegados aos bens materiais, né? É bom demais, não é? O dinheiro, casa, carro, como é bom andar com um carro zerinho, né? Estofadinho, bonitinho, como é bom a gente, né? Tá com uma casa bonita, meu pai brincava muito, falava assim, tem uma casa que é 2, tem 2 casas, né? Tem um carro que é 2, tem uma mulher que é 2, 3, não é assim? Meu pai brincava com isso, né? Então, quer dizer, é uma grande verdade, a gente precisamos ter conforto material, a gente não tem que ter. Você tem que lutar para isso. Se você não conseguiu alcançar um conforto maior, também não se revolte, porque você tem que passar por aquele momento, mas você tem que lutar, claro. Você quer comprar um carro, uma coisa melhor, tem que lutar para você conseguir isso. Também é a motivação, né? É isso que nos motiva para o nosso crescimento. Oi? Insaciabilidade, insaciabilidade, que é porque sexualidade, insaciabilidade, o amor, o sexo, são tudo derivados, são tudo atributos de Deus, e nós não temos isso porque somos filhos de Deus. Então essa insaciabilidade nossa é necessária na nossa pequenez para que consigamos, mas não podemos ultrapassar, né, a linha ali do bom senso e prejudicar os nossos irmãos para conseguir isso, né? A gente vai fazer maldade para os nossos irmãos, ainda mais eles que eram 3 irmãos. Então esses 3 irmãos, o que acontece? Eles herdaram uma grande quantidade de dinheiro, uma fazenda dos seus pais. E naquele momento eles falaram assim, o Antônio Olímpio, né? Falou assim, putz, tenho tanta ideia na minha cabeça, mas esses 2 meus irmãos vão me atrapalhar. Eles vão acabar com minhas ideias. Né? É sempre assim, né? A gente tem as ideias, fala, pô, aquele lá vai me atrapalhar, não é culpa sua, né? Assim, estou cheio de ideias, vai me atrapalhar. Eu vou ter que dar um jeito urgente nesses caras. Eles estão querendo me atrapalhar. Aí o que ele fez? Ele pegou um barco e falou assim, pô, ele só gosta de beber. Dá uma bebidinha para eles, vamos lá pro barco e vamos pro lago, né? O lago da fazenda ali, levar lá pro lago. Eu vou pro lago, só andar pro lago, não, remar. Aí foi até lá no meio do lago, aí ele deu umas tacinhas, sabe? Porque a tacinha tinha uns negocinhos dentro, né? Aí ele tomou, aí acontece, eles ficaram meio tontos, né? Eles caíram na água, os 2, Antônio Olímpio, né? Voltou rapidinho e pensou assim, deu aquele remorso, puxa, eles são meus irmãos, né? Mas o dinheiro é melhor, né? Então, deixa pra lá. Largou os irmãos lá, mesmo afogado, e foi embora.
aí deu um acidente, aquela coisa toda que a gente conhece, chegou chorando, né, desesperado, meus irmãos morreram afogados. Eles deve ter demorado um pouquinho para ter realmente certeza que se afogou, né? Depois passou um tempo, né, disso, o que aconteceu com os irmãos? Eles começaram a obsidiar o irmão. Não adianta a gente fugir. Se a gente prejudica alguém, a gente vai ter ou ser obsediado por ele, se ele tiver a mesma condição que nós, porque às vezes a gente acha isso, né? Ah, não, prejudiquei o irmão, mas aí eu vou receber toda a ação que eu passei para ele da minha negatividade, vai ter uma reação, ele vai querer me prejudicar. Às vezes não, às vezes ele te perdoou, só que você que está com consciência pesada atrai outros espíritos que não tem nada a ver, ele já te perdoou, já por ele está tudo certo. Aí continuando a história, vocês vão entender por que isso. Esses nossos irmãos ficaram obsidiando. Aí o que aconteceu? O nosso irmão Druso chegou lá e falou para o Silas, que é o assistente, André Luiz e Hilário, vocês vão lá e, né, na terra, tentar ajudar esse pessoal, que esse pessoal está precisando de ajuda, né? Esse nosso irmão. Por quê? Esses dois espíritos tinham obsidiado Antônio Olímpio. Antônio Olímpio já tinha desfalecido, tinha morrido, já desencarnado. Ele estava no plano espiritual, já tinha sido socorrido pelo Druso. E na verdade, eles receberam ele. Ele falou tudo o que aconteceu, né? Ele estava num momento letárgico, o corpo dele todo deformado, as unhas grandes, porque ele tinha sido judiado muito magneticamente pelos próprios irmãos. Então ele estava desesperado, né? Estava assim, de uma forma muito ruim. Ele começou a falar, e o Druso falou, vocês vão lá dar uma força. Aí a gente vai entender por que o Druso pediu. Aí chegando lá, aqui na Terra, ele conversou muito com os espíritos que ali estavam, né? Só que ele não chegou assim, eu sou espírito evoluído, eu vim aqui para mudar vocês. Não, ele chegou humildemente, entrou na casa, como não queria nada, uma boa, começou a conversar, ver o que ele queria, o que estavam fazendo. Ele sabia já de tudo, né, o que eles estavam fazendo, espírito de luz. Aí eles começaram a criar confiança dele, até chegou e falou assim, porque começou a ter umas palavras diferentes. São umas palavras, né? Você começa a conversar com uma pessoa que é mais espiritualizada, você começa, aqui na Terra você já consegue entender. Ele começaram a entender, quem é você, um padre? Ele falou, não sou um padre não, sou irmão seu, que errou muito no passado. Aí eles pegaram, não, a gente também errou, não sei o que, mas aí ele contou esses dois contaram toda a história que ele fez, que eu já contei aqui. E aí Silas, né, muito assim, compadecido, foi lá e falou para eles, venham cá meus irmãos, tem uma história para contar para vocês. E saiu, né, da casa para os dois e foi, e levou, e contou a história dele. Aí ele falou, eu também fui na terra um espírito, um homem muito avarento, me preocupei muito com as riquezas da matéria, me deixei levar demais com as riquezas, entrei na verdade em conflitos internos. Eu tinha um pai que era bom, era uma alma muito boa, só que ele na verdade era um espírito que era muito apegado à matéria, um advogado, que tinha na verdade muitos bens, e sabia o que fazer com tanto dinheiro, e eu na verdade comecei a querer mais, e queria viver só de boa, né? Tranquilo, sossego, só bebendo, comendo, não fazendo mais nada. Aí o que acontece? A mãe dele, do Silas, na terra, pedia para ele, falava, meu filho, vamos à igreja, ela era católica, vamos à igreja. Tá vendo? Então, por isso que eu falo, toda religião é importante. Vamos à igreja. Aí ele não, o pai dele também não, ninguém queria saber, né? Tão preso à matéria que não quis saber. E aí, foi passando o tempo, a mãe dele desencarnou, né? E aí o Silas ficou realmente muito desmotivado. A gente pediu para ele fazer medicina, ele fez medicina, tudo. E aí ele não exerceu a faculdade de medicina, extremamente inteligente, mas não quis, na verdade, exercer a faculdade de medicina, e começou cada vez mais com dinheiro. Aí o pai dele, 70 anos de idade, decidiu casar com uma mocinha, a Aida. Aí pronto, aí envenenou a cabeça do homem. Aí ele já ficou bravo, ficou nervoso, falou assim, o que eu vou fazer com a mesma história do que os outros, né? Por isso que, olha só, porque o Silas foi mandado na casa do Antônio Olímpio, assim, mesma coisa que eles, assim, o que eu vou fazer com esses daí? O que eu vou fazer com essa daí? Dá um jeito. Pegou um primo, Armando, né? Armando confusão, literalmente. Pegou o primo, chamou Armando. Aí o Armando foi lá, já teve um relacionamento, tinha tido um relacionamento com ela. Aí o que ele fez? Começou a fazer a cabeça dele para os dois ficar juntos. E ficou junto. Aí um dia
arquitetou direitinho, pegou o pai dele, velhinho, vem cá, vamos lá, sei o quê. O pai dele já não estava muito bem de saúde, foi até o quarto e encontrou eles lá, né? Mais à vontade. Aí o que acontece? Nesse momento que ele encontra ele assim, ele se revoltou, se rebelou, aí ela xingou ele ficou paz, não sabia o que fazer, né? O pai do Silas. Aí ficou muito triste, ficou muito doente, tal, começou a ficar doente. E aí, o que acontece? Um pouco depois, a Aida falece, morre. E aí, no momento de morte, aí o pai do Silas também começa a ficar doente, por depressão, né? Esse que já era idosinho, depressão, ele começa a morrer. No momento da morte, antes da morte, ele pergunta, né? Fala assim, pai, mas força, não sei o que. Ele falou, filho, eu estou tão arrependido. Eu que envenenei a Aida. E como os médicos eram amigos deles, falavam que foi um suicídio. E aí ele tinha envenenado a Aida, o pai, então aí ele ficou com um remorso tão profundo. E aonde o Silas foi? Para a mansão da paz. Foi para o umbral, no umbral sofreu e aqueles espíritos que hoje ele auxilia começou a ajudar ele. Aí ele falou isso tudo, os espíritos se comoveram, eu me comovi, até chorei assim, eu achei lindo esse livro. E aí, né, aí ele pegou e começou a se comover, comoveu demais. Os espíritos de obsessores comoveram com a história dele. O sentimento dele, né, começou a ter o acordamento, eles começaram a chorar também. Por quê? Porque a Alzira, a esposa do Antônio Olímpio, ela na verdade entrou em estado de loucura por culpa deles dois que obsediaram, Antônio Olímpio e a sua esposa, né? Aí a esposa dele foi para o lago e morreu afogada em estado de loucura e foi para o plano espiritual também. Só que a Alzira, diferentemente do Antônio Olímpio, ela perdoou e era um espírito iluminado, foi ela que ajudou tudo isso a acontecer. Aí começaram a chorar muito, chorar, aí chorar de arrependimento, não por causa do Antônio Olímpio, eu acho que o Antônio Olímpio eles nem ligaram tanto, mas por causa da Alzira, que era um espírito bom. Aí o que o Silas falou? Espera um pouquinho que tem uma surpresa para vocês. Espera. Aí chamou, veio, né? Trouxe a Alzira, só que a Alzira, né? Estava linda, né? Parecia um anjo. Aí chegou ali, os dois ajoelharam, choraram, aquela coisa toda do remorso, do arrependimento que a gente tem, né? Quando a gente faz besteira, que é uma coisa normal, a gente ter remorso, a gente não pode viver no remorso, viver no passado, a gente tem que aprender com os nossos erros e nos melhorar, né? Esse remorso, Silas se apercebeu, André se apercebeu, Hilário se apercebeu, levaram ele para o plano espiritual. A Alzira ficou feliz, né? E interessante é que a Alzira, o Antônio Olímpio ia voltar de novo à Terra, rico novamente. A Alzira ia voltar novamente como sua esposa e eles iam ser os seus filhos. Interessante, né? E aí a gente, não esquecendo, lógico, tinha os filhos, né? Porque o que acontece? Os irmãos, eles estavam obsediando os filhos de Antônio Olímpio, que é o Luiz e a Adelina. Quando eles saíram, o Luiz e a Adelina começaram a se libertar daquelas negatividades, né? Então eles começaram a ter oportunidade de melhora, né? Ou de auxílio, porque a Alzira, ela tinha que voltar rápido, o Antônio Olímpio também tinha que voltar, só que aí eles tinham que voltar no momento certo. E às vezes a gente fala, né? Ai, ter dinheiro é tão bom, como é bom. Será que estamos preparados para ter dinheiro? É uma provação, gente. É muito mais fácil você errar, né? Eu até brinco muito com a carne, assim, quando sobe um dinheirinho, o que a gente faz? A gente vai, come, engorda, né? Aí sobe no final do mês, e depois acaba, tá tudo certo, mas a gente engordou, né? Aí eu brinco com ela e falo assim, tá vendo? Se a gente tivesse muito dinheiro, a gente não ia passar nas portas. Eu falei, então é bom, fica assim mesmo, né, cara? Não vou mexer com esse negócio, não. Então, e é uma verdade isso. Então, eu tô brincando aqui falando de comida, mas isso em todas as situações da nossa vida, né? A gente tem dinheiro, às vezes, a gente tem um carro, será uma casa, será que a gente vai dar, se eu tiver uma casa gigante, de muitos quartos, será que eu vou acolher meus irmãos? Porque se eu fosse acolher meus irmãos, eu acolhia meus irmãos na casa de 2 quartos mesmo, de um quarto que você ia acolher da mesma forma, né? Então, que a gente tem que sempre pensar isso daí. Então, as provações da gente não é, a verdade, feita assim como a gente quer. E interessante a história do Silas, que foi muito comovente, né? Foi muito bonita para que a gente entendeu que toda ação tem uma reação. Não tem como a gente lutar contra isso, né? E o interessante, a gente estava falando, que o André Luiz fala muito sobre isso. Existem dores nas nossas vidas. Tem a dor evolução, que ele fala, eu anotei isso, não teve como anotar, muito lindo. Dor evolução, que é de fora para dentro, né?
O que acontece? O que é dor e evolução? Dor e evolução acontece desde os primórdios da natureza, certo? Acontece lá no reino mineral, reino animal, quando a gente passamos pelos processos mais rudimentares da natureza, né, no momento de psiquismo, para evoluirmos onde somos hoje um homem, né, na filha evolucionista. Então, de fora para dentro, essa é a evolução. Essa é a evolução que a gente tem que fazer. Aí depois ele põe a dor expiação, que é de dentro para fora, onde a gente carrega, né, harmonização, onde a gente carrega os nossos males, nossas angústias, nossa consciência pesada, e a gente tem que ter essa libertação. E tem a dor auxílio, né? O que é a dor auxílio? Que é a dor dos grandes espíritos, né, que vêm à Terra para nos socorrer, nos salvar como Jesus e como outros mais, né? Então são dores importantíssimas. Gente, tem muito caso aqui para me falar, não vai dar tempo. Assim, tem do Adelino Correia que eu vou ter que falar, porque, meu, assim, mexeu muito com a gente, porque é a questão dos espíritas, né? Nós somos espíritas, né? E o espírito arrependido. O Adelino Correia, ele foi um espírita na Terra, que na verdade ele vivia, era presidente de uma casa de caridade, mas ele vivia com problema. Tinha chagas, úlceras no rosto, não sei o quê. E pessoal desencarnado, quando o Silas chegou, Druso chegou, foi Druso chegou, eles já chegaram de Druso, pelo amor de Deus, meu irmão, para Silas também, precisa ajudar ele sofre tanto, ele tem tantas dores, ele é tão bom, ele tem na verdade tão pouquinho dinheiro, e a minha filha estava necessitada, eu intuí ele para ir lá na casa dela, ela foi, viu que ela estava necessitada e pegou da metade do ordenado dele, agora ele está passando apuros, ele precisa de ajuda, não sei o que. Aí o Silas falou assim para ele, o Druso falou assim, calma, o provento chegará à casa dele, o alimento chegará na hora certa, não se preocupe com isso. E aí os espíritos começaram a acompanhar Adelino. Adelino estava cheio de gente que vibrava, orava por ele. E o André Luiz fala isso, essa questão de o que trazemos para nós, a convivência de quem que estamos tendo para nós, quem estamos convivendo do nosso lado, as amizades. Essas amizades são importantíssimas. Nós temos que ter esse contato de amizade com melhores pessoas para que sejamos melhores. Não que não devemos ter amizade com os irmãos menos favorecidos, tem que ter, mas a gente tem que buscar sempre ajudar o próximo, porque o próximo vai nos ajudar. As preces, no momento de dor, não é? A gente vê aí irmãos aí que estão precisando de auxílio, né? Tem até um irmão aqui na casa que está precisando de auxílio. O que a gente faz? Vibra, porque é uma alma boa, uma pessoa generosa, uma pessoa amiga, uma pessoa trabalhadora, né? Pessoa de bom coração, então está sempre fazendo coisas boas para os outros. Então ela vai receber ação, reação. Vai receber toda reação direta que esse espírito tem. E ele foi para casa. E na hora de dormir eu achei aquilo espantoso. Dois espíritos duas crianças, né? Duas crianças negras estavam deitadas e uma criança, né, que era filha dele realmente, que estava lá. E a esposa dele tinha abandonado ele, né, na terra, né? Aqui a esposa agora, nessa encarnação, tinha abandonado ele, estava sozinho. E aí o Druso foi lá e voltou atrás e mostrou tudo que ele já tinha feito de errado, né? Tinha prejudicado irmãos, tinha feito erros, tinha cometido, na verdade, mazelas às pessoas, tinha prejudicado esses dois espíritos, tinha traído a mulher, na verdade. Então voltaram todos juntos, ele sem mulher, com os filhos, né? E um dos espíritos que ele mais prejudicou, que ele encarcerou, na verdade estava por vir. E naquele momento os espíritos estavam lá, batem na porta. Aí na hora e ele sempre, né, muito triste, o Adelino falando, está faltando alguma coisa. Aí ele abre a porta assim, vê aquele bebê assim na sua porta, né, Aí ele pegou, olhou assim e falou, ai, coisa linda, ficou todo contente, chorou. Aí falou, o que foi isso? Foi o reencontro das almas. É isso que às vezes, né, a gente fala, poxa, adotado ou não, espírito nascido de nós ou não importa, as pessoas que estão conosco, são os nossos irmãos de caminhada, eles vêm ao nosso reencontro. É fácil quando a gente encontra eles, né, os nossos filhos, às vezes não é fácil, às vezes a gente tem as rebeldias deles, a nossa também, né, porque não somos santos, né, a gente também faz coisa errada, não é porque eu sou pai e mãe, não é porque eu sou certo, às vezes meu filho está certo, mas eu sou pai e mãe, eu quero, né, eu mando. Então a gente não para pensar, mas será que ele está certo? Será que ele não está agindo de forma correta e eu estou errado? Lógico, não vou precisar chegar para ele e falar que estou errado, né? Perde o respeito, mas você tem que
ponderar, falar, não filho, realmente, vamos fazer desse jeito, você tem razão, quem sabe, né, contornar, e sermos humildes. Afinal de contas, o Espírito, nosso rebento que está ali conosco, pode ser mais evoluído que a gente, não é? Aí a gente pensa, nossa, mas será que é de luz? Não, estou falando evoluído assim, em questão, você é ruim, ele é um pouquinho menos ruim, entendeu? É isso, é verdade, é um pouquinho menos pior, né, para a gente entender bem, e é verdade, e aí o Espírito está lá e precisa desse auxílio, precisa dessa ajuda, e a gente precisa disso para se reabilitar, para crescer, e o Adelino mostra isso com grande qualidade. Isso, gente, é uma coisa que a gente tem que mostrar e entender bastante. Tem vários casos aqui, tem da Marina suicida, não vai dar bem falar de todos, tem do desencarne coletivo, tem muitos e muitos assuntos que vocês podem estudar. Mas, só para a gente encerrar, não posso deixar de falar, né? Nosso irmão Druso estava no momento ali de trabalho na Mansão da Paz e recebeu o espírito de uma mulher muito, mas muito aflita, muito, na verdade, como vamos dizer assim, triste na sua vestimenta, no seu olhar, né? E na verdade de uma forma bem caquética, bem emagrecida, bem sequinha, bem prejudicada mesmo pelo magnetismo, pelos espíritos das trevas terem judiado. E ela deitou lá, e como sempre, o Druso, né, com a sua ação magnética maravilhosa, colocou a mão sobre a mente, né, dela, e puxou assim para que ela pudesse dar as informações. Ele nunca tirava as informações, uma coisa que ele fala, ele deixava que os espíritos falassem para que pudesse, na verdade, ele ver de forma mais clara isso, mais evidenciado, e o espírito melhorar. Só que sempre eles colocavam o espírito de volta daquela mesma forma, porque eles não poderiam ver tudo que estava à sua volta, né? Por isso que às vezes a gente sonha, vai para lá, não lembra de nada, o sonho vem tudo confuso. A gente vai lá com a cabeça toda atormentada, chega lá, eles dão uma melhoradinha pra gente, a gente volta lembrando daquilo que a gente precisa lembrar. Só que esse espírito já era um espírito desencarnado, uma mulher que precisava de auxílio, precisava de orientação, precisava de paz. E ele começou. Aí ela começou a gritar, Druso, Druso. Aí o Druso já se assustou. Mas quando ele nunca, o André Luiz fala que ele nunca viu ele de forma alguma sempre sereno, sempre de paz. Naquele momento ele ficou branco, pálido. Aí ele começou a chorar, né? Começou a ficar tortilhante, até que Silas teve que pegar, entrar no lugar dele e colocar ele de lado. Aí na que ele começa a falar isso, né? Aí a mulher começa, Silas, e o Silas também começa a titubear. Aí eu falei assim, eu lendo o livro, falei, Jesus. Aí eu peguei assim, o livro, falei, aí começa a titubear, fica, né? Calma, tem bem mal ali, isso aqui, começa a se concentrar. E o André Luiz e o Hilário falaram, bom, a gente até agora não fez muita coisa, então vamos aproveitar o momento, né? Vamos. Aí eles começam a se concentrar para ajudar os espíritos iluminados, dois espíritos de grande luz, né? Para assistência. Aí ele começa, Silas, me perdoe por eu ter feito isso, ter traído o espírito. Ali se apercebe que era a Aida que estava ali. Aí ele começa, me perdoa por tudo isso, me perdoa por ter ocasionado tanto mal para você. E ela arrependida pelo que ela tinha feito, não com raiva, com ódio, mas arrependida pelo que ela tinha feito naquele momento. Ou seja, ela estava no umbral, não porque ela queria maldade para ninguém, não, por causa do arrependimento. Olha só como o arrependimento pode prejudicar as pessoas e pode levar as pessoas para um momento de grande sofrimento. Se enclausura, se fecha naquele arrependimento, eu estou errado. Você não consegue ter, na verdade, uma reação sobre aquilo. É a ação que a gente está falando agora do bem, para que a reação seja positiva. Então você tem que deixar, você erra, todos nós erramos. Isso é algo que vai acontecer, são os espíritos em evolução. E acontece isso. Ele começa a sentir, né, aquela presença dela, e aquilo deixa ele, o Silas, azado, né, mas ao mesmo tempo feliz, porque ele estava o tempo todo, né, como eu contei na história antes, procurando Aida. Só que o que eu menos esperei, que naquela hora eu chorei um monte, né, que eu não tinha lembrado mais, né, era que ele chega assim e fala assim, eu prejudiquei tanto seu pai me fez, me foi tão bom para mim, por que eu fui trair? Chama ele, chama Druso. Aí eu olhei e falei, Druso era o pai de Silas. Os dois estavam na Mansão da Paz para se harmonizar juntos, para buscar a alma que estava ali nas trevas, no umbral, precisando de auxílio. Ou seja, tudo que fazemos para os outros, a gente vai ter que se reparar. A gente vai ter que buscar.
a gente vai ter que trazer essa pessoa para o contato de nós. Não tem jeito. Então, o que a gente leva dessa grande lição? Que não nos preocupemos com o que os outros exteriorizam para nós, mas nos preocupemos o que fazemos para os outros. Essa nossa ação que vai trazer a reação. Se as pessoas nos perdoam, se as pessoas nos querem bem, se as pessoas falam bem ou mal de nós, pouco importa. Importa o que estamos ocasionando para essas pessoas. A ação nossa refletirá na reação do universo, de uma forma linda, maravilhosa, onde estaremos em equilíbrio constante com o universo. Demoraremos para estar em equilíbrio absoluto para alcançarmos a perfectibilidade? Sim, demorará. Mas nosso passo tem que ser, como os grandes espíritos falam aqui, gradativos, lentos, mas firmes, compactos, querendo sempre o melhor para nós. Bom, gente, que assim seja. Acho que eu passei um pouquinho. Que assim seja. Muito obrigado a todos.